Olá, mais uma vez vamos dar mais alguns exemplos. Nesse caso aqui vamos falar mais uma vez sobre a função VP. Eu queria mostrar para vocês aqui basicamente essa função sendo aplicada. Um exemplo um pouquinho diferente, mas não é muito diferente, mas dá para a gente entendê-lo dessa maneira, tá? Então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho essa situação aqui, deixa eu explicar. Suponha que você tem uma linha do tempo aqui, você tem o mês 13 aqui e o mês 2 aqui. Suponha que no mês 13 você tenha um valor que é um valor de 7.900. E aí você gostaria de trazê-lo para o mês 2. Por exemplo, se você tivesse uma dívida que iria vencer lá no mês 13 e você queria antecipá-la para o mês 2, se você quisesse quitar essa dívida no mês 2, né? E claro, a gente está falando de juros, né? Estamos falando de valor de juros compostos. E essa minha dívida está relacionada a uma taxa de juros de 3,9% ao mês. Então, mês ao mês e meses aqui está tudo ok, não preciso fazer nada, nenhuma alteração. Então, eu gostaria de saber como é que eu faria para trazer esses 7.900 para V2. Bom, como a gente já falou em termos teóricos, né? Quando eu utilizo, vamos dizer assim, esse tipo de abordagem, eu tenho que utilizar basicamente a mesma função, a mesma condição que a gente tem anteriormente. Porque se eu olhar aqui, na realidade, o V2 ele faz a função do VP e o 7.900 faz a função do VF. É como se eu tivesse VF aqui e VP aqui. Eu posso utilizar a mesma função, os mesmos cálculos. Se eu posso usar os mesmos cálculos, eu posso usar dentro do Excel. A única condição que eu preciso entender aqui é que o meu n, na realidade, é a diferença no tempo entre o 2 e o 13, ou seja, não é a posição 13, não é a posição 2, e sim a diferença entre o 13 e o 2. Nesse caso, eu vou ter a seguinte situação: eu tenho o meu valor futuro, vou colocar aqui valor futuro igual a 7.900, certo? Vamos formatá-lo novamente aqui como 7.900. Eu tenho uma taxa de juros igual a 3,9% ao mês, como a gente já está vendo aqui no desenho. E eu tenho o meu N. Esse meu N, então, no caso, é a diferença no tempo entre os dois valores. No nosso caso aqui, entre 13 e 2, 13 menos 2, né, seriam 11 meses, certo? Então, esses 11 meses é a diferença no tempo entre o 13 e o 2 aqui, ok? E eu quero saber qual que é o meu VP com base nisso. Então, o meu VP, obviamente, é determinado usando a função VP. Então, igual ao VP, como a gente já fez anteriormente, sem nenhum problema, a taxa de juros 3,9%, número de períodos, no caso, 11, ponto e vírgula. O pagamento, novamente, vamos colocar zero, né? Não existe parcelas, né, nesse meio tempo. E o valor futuro é 7.900. O que quer dizer que, basicamente, nós temos 5.186,28, que seria o valor da dívida, que vai vencer lá no mês 13, antecipado para o mês 2. Então, se você for pagar, quitar essa dívida no mês 2, né, uma dívida de 7.900 que venceria lá no mês 13, você está antecipando 11 meses e ela está relacionada aqui com uma taxa de juros de 3,9% ao mês. Então eu tenho que fazer uma operação de desconto, nesse caso essa operação foi feita calculando o CVP e você determinou o valor de 5.186,28. Então é equivalente, os valores são equivalentes. Tanto 5.186,28 no mês 2 é equivalente a 7.900 no mês 13. Eu trabalho um pouquinho com o valor do dinheiro no tempo. Nesse nosso caso aqui, fica estranho eu ter dois valores negativos, né? Vamos colocar novamente aqui só a função como a formatação como valor do dinheiro no tempo. Não faz muito sentido ter valores negativos, né? Mas como o Excel utiliza, para a gente pode interpretar e utilizar esse valor, ou se eu quiser simplesmente eu posso colocar um valor menos aqui na frente e aí o resultado fica positivo. Novamente ele se teima em formatar como dinheiro, a gente volta para valor com separador de milhares. E aqui eu tenho 7.900 ou 5.186,28. Os dois valores são equivalentes. Um estaria
colocado no mês 13 e o outro estaria colocado no mês 2 e a taxa de juros que eu utilizo é 3,9% ao mês. Então é mais uma aplicação aí da função VP. Na verdade a aplicação é simples, só com essa mesma condição que a gente já fez anteriormente, ok? Muito bem.